transfigurou. Entenda isso aqui. Se isto é de se acreditar, que no versículo 1 é o momento em que Jesus faz a promessa, e no versículo 2 é o cumprimento da promessa, então significa que quem vai desfrutar, quem vai viver da promessa que Jesus fez no versículo 1 é apenas 3 dentre os 12 discípulos de Jesus. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Só esses 3 vão ver Jesus transfigurado no monte. A Bíblia diz que os outros 9 discípulos vão ficar no pé do monte sem saber o que vai acontecer lá em cima. E quando nós vemos Jesus tomar simplesmente os 3 e levar para o monte, esta é uma cena que nós vamos ver por mais de uma vez dentro da Bíblia Sagrada. É mais uma cena que nós vamos ver com mais frequência na Bíblia Sagrada. Por quê? Dentre os 70 discípulos, Jesus tirou 12. Dos 12, Jesus tinha 3, que eram os mais íntimos dele, que eram Pedro, Tiago e João. O pregador prova para mim que eles eram os mais íntimos. Eu vou lhe provar analisando os detalhes biográficos dos evangelhos. Se você olhar em alguns episódios em que Jesus efetuou milagres aqui na terra, somente Pedro, Tiago e João estavam presentes. Capítulo 1 de Marcos, versículo 29, a Bíblia diz que quando Jesus foi curar a sogra de Pedro, quem estava com ele era somente Tiago, João e provavelmente Pedro, que era o cheiro da mulher. E pensa no cheiro abençoado. Para chamar Jesus para curar a sogra, é porque a sogra tinha que ser abençoada. Se fosse uma sogra da terra, ele não ia orar para ser curada, mas como era abençoada, ele falou: ora, Jesus, para poder para ser curada. Eles, homens, eram íntimos de Jesus, eram íntimos. No capítulo 5, versículo 37 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando foi ressuscitar a filha de Jairo, quem foi com ele? Só foi Pedro, Tiago e João. O texto diz que Jesus não permitiu nem que os outros 9 discípulos fossem com ele, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando eu vejo o texto nos informar que Jesus não permitiu que nenhum dos outros discípulos fosse com ele, a não ser Pedro, Tiago e João, eu entendo que Jesus tinha uma afinidade, Jesus tinha uma confiabilidade, Jesus tinha uma comunhão a mais com Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram tão íntimo do mestre que teve uma certa feita que Jesus abriu seu sentimento de tristeza para Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz isto, o pregador diz, Marcos capítulo 14, versículo 32, o texto diz que quando Jesus subiu para o Getsemane, a palavra Getsemane, transferido do grego para o português, significa prensa de óleo. Jesus subiu até o monte, colocou os 12 assentados, e enquanto os 12 estavam sentados, Jesus tomou os 3, quem eram eles? Pedro, Tiago e ele, enquanto se distanciou dos demais, o texto diz que Jesus começou a chorar e disse: Pedro, Tiago, João, a minha alma está angustiada até a morte. Eu lhe faço uma pergunta bem simplória nesta noite. Jesus não poderia ter abrido o seu sentimento de tristeza para os 12? Poderia. Porque abriu só dos 3? Porque isso é natural. Você não abre o seu sentimento para qualquer pessoa, ainda mais quando é tristeza. Você só abre o seu sentimento para aquele que você confia, para aquele que você tem uma intimidade, para aquele que você tem uma comunhão. Assim também era Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus fazia acepção de pessoas, não entenda isso. Jesus amava todos, mas esses 3 eram os mais chegados, porque isso aqui é algo que está dentro do próprio natural. Por exemplo, nós estamos em uma igreja, a igreja é um corpo coletivo, e no corpo coletivo cristão, o nosso papel como crente é amar a todos sem desigualdade. Porém, sempre tem aquele que nós se identificamos mais, sempre tem aquele que é mais próximo, sempre tem aquele que é mais chegado, é o amigo mais chegado do que o irmão, como disse Salomão, é aquele que vai na tua casa, senta no sofá sem pedir permissão, é aquele que abre a geladeira sem pedir licença, está em intimidade. Assim também era Jesus. Jesus amava todos, mas esses 3 eram os mais chegados. Pregador, não estou entendendo nada, vai entender agora. O que eu estou querendo lhe fazer entender, caminhando pela Bíblia, é que vale a pena ter intimidade com Jesus. Por quê? Porque quem tem intimidade com Jesus
vive coisas que os outros não vivem. Quem tem intimidade com Jesus vê coisas que os demais não vê. Quem tem intimidade com Jesus sente coisas que os outros não sentem. Quem tem intimidade com Jesus experimenta experiências que os outros não experimentam. Pode observar, o texto diz que só os 3 vão ver Cristo transfigurado. Os outros 9 não vão ver o que vai acontecer lá em cima, porque é sinal de intimidade. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Segundo o escritor aos Hebreus, agora são 8h20 da noite. Exatamente nesta hora e neste minuto, Jesus está sentado à destra do trono de Deus. E mesmo Jesus no seu trono de glória, ele ainda tem os seus íntimos aqui na terra. E quem são eles, pregador? Normalmente são aqueles que oram. Por que os que oram, pregador? Porque oração nada mais é e nada menos é que um diálogo com Deus. Para me dizer que eu conheço o pastor Maurício, eu tenho que dialogar com ele, eu tenho que conversar com ele. Não tem como eu dizer que sou amigo íntimo dele se eu ainda não papiei muito com ele, não dialoguei com ele. Porque o diálogo gera o conhecimento gera a confiança gera a amizade gera a intimidade. Não tem como dizer que eu sou íntimo de uma pessoa se eu nem falo com ela. Assim também é Deus. Não tem como você dizer que é íntimo de Deus se você não fala nem 5 minutos com Deus no dia. Não tem como você dizer que conhece a Deus se você não fala nem 1 minuto com Ele no dia. Não tem como. Só conhece a Deus quem fala com Ele. Só conhece a Deus quem conversa com Ele. Então, crente que tem intimidade é crente que ora. Crente que tem intimidade é crente que lê a Bíblia e vive o que nela está escrito. Crente que eu vou falar nesta noite. Crente que tem intimidade é crente que se consagra, é crente que se separa, é crente que sabe fugir da aparência do mal. Esses crentes você pode perceber. É só ele botar o joelho no chão, Jeová se coloca de pé no trono e responde a sua oração. Crente que tem intimidade vive coisa diferente. É por isso que você percebe que na igreja tem crente que às vezes sente coisas que os outros não sentem. Às vezes tem crente que sente o arrepio, às vezes tem crente que vê o céu aberto. Aí aquele que é natural, é carnal, olha isso, como é que pode? O culto mal começou, a irmã já está chorando. O culto mal começou, a irmã já está dando glória. Com maus no grupo de louvor começou a louvar, ele já está sentindo a unção. O pregador nem pediu para ele levantar a mão, ele está levantando. É crente que tem intimidade. Crente que tem intimidade sente coisas que os outros não sentem. Eu vou perguntar se tem crente íntimo aqui nesta noite. Levante a mão, glorifica o Senhor. Levante a mão, pega na mão do teu irmão, pega na mão dele. Olha para ele e diga assim: meu irmão, nesta noite, Jesus tem intimidade contigo. Olhe para ele e fala: Jesus marcou um encontro contigo nesta noite. Ainda tem crente que não entendeu porque não está dando glória. Eu vou pedir: Jesus marcou esta noite para mudar a tua história. Meu Deus, permita eu dizer uma realidade. Infelizmente, tem crente que se acostumou a viver uma vida religiosa. Tem crente que se acostumou a ser igual ao fariseu. Fariseu era religioso, chegava na igreja, marcava a presença, mas não sentia nada. Tem crente que se acostumou a simplesmente fazer parte da liturgia do culto. Tem crente que se acostumou em vir, sentar na cadeira, louvar os louvores, levantar, bater palma, ouvir a palavra e voltar do mesmo jeito. E ele acha que isso é suficiente. Não é, meu filho. Jesus não quer simplesmente que você venha para a igreja. Não, pregador, não. Jesus não quer simplesmente que você carregue uma Bíblia debaixo do braço. Não, pregador, não. Jesus não quer simplesmente que você coloque um terno bonito, um vestido bonito, uma roupa bonita e venha para a igreja. Não, pregador, não. Jesus não quer simplesmente que você faça parte dessa igreja. Não, pregador, não. O que é que ele quer? Ele quer intimidade com você. Ele quer te mostrar o céu do lado de dentro. Ele quer te revelar coisas extraordinárias. Mas o problema é que tem crente que se acostumou e enfim cultuar do mesmo jeito. Todo dia o mesmo culto, todo dia a mesma coisa. Mas nessa noite Deus está te dizendo: eu quero ver você fazer algo diferente. Eu quero ver você me adorar diferente. Nesta noite Deus quer que você saia do natural e entre no sobrenatural. Quem vem comigo no sobrenatural? Quem vem comigo? Levante a mão. Abra a boca, glória. Segue íntimo. Eita glória. Aí Jesus toma Pedro, Tiago e João. Leva a
63 quilômetros ao nordeste da Galileia. Outros acreditam que é o Monte Hermon, que fica a 16 quilômetros ao sudoeste da Galileia. Outros acreditam que não foi nem no Monte Tabor, nem no Monte Hermon, foi em alguma elevação ao redor. Eu não sei dizer que com precisão que monte foi esse, mas eu sei dizer que Jesus subiu ao monte. Santo Deus. Glória a Deus. Quando Jesus sobe no monte, dá-se a entender pelo texto que lemos, e aqui observe, que após Jesus subir, ele logo se transfigura. Mas se eu disser que não foi bem assim, pregador, você está distorcendo as escrituras. Não, eu estou comparando escritura por escritura. Pois os irmãos sabem muito bem que quem narrou acerca da transfiguração de Jesus não só foi Marcos, mas Mateus no seu capítulo 17 e Lucas no capítulo 9 a partir do 28. E dentre os três que narram acerca da transfiguração de Jesus, Lucas é o mais detalhista. Lucas nos dá, no mínimo, 3 detalhes que nem Mateus nem Marcos nos dão. Quem quer ouvir esses 3 detalhes? Diga amém. Amém. O detalhe que Lucas nos dá, ele é o único a nos informar que quando Jesus tomou Pedro, Tiago e João, ele subiu para o monte com a finalidade de orar. Só Lucas fala isso. O segundo detalhe que Lucas nos dá, ele é o único a nos informar que quando Moisés e Elias apareceram diante de Jesus para conversar com ele, eles apareceram com o corpo envolvido de glória. Só Lucas fala isso. O terceiro detalhe que Lucas nos dá, ele é o único a nos informar que quando Moisés e Elias começaram a conversar, a papear com Jesus, ele é o único a nos revelar do que se tratou a conversa. Mateus e Marcos, se você olhar os textos deles, você vai ver que eles simplesmente relataram que eles conversaram com Jesus, mas não falaram o que Lucas fala. Lucas diz que eles falaram concernente à morte que ele haveria de enfrentar em Jerusalém. E diga-se de passagem que a palavra morte, utilizada por Lucas no seu texto, no grego é êxodo. A palavra êxodo transferido para o português significa saída. Então entenda, Moisés foi o primeiro líder da nação de Israel. Moisés foi o povo, foi o homem que libertou o povo do Egito e trouxe eles em direção à nova Canaã. Jesus é o título legal do segundo libertador, não só de Israel, mas de todo o mundo. Então quando Moisés fala sobre a morte de Jesus, ele estava dizendo assim: mestre, tua morte não será o ponto final, tua morte não será o fim, tua morte será a saída da escravidão do pecado da humanidade para a salvação e vida eterna. Você não entendeu? Eu estou lhe dizendo, hoje você tem livre acesso com Deus por causa da morte de Cristo no Calvário. Hoje o véu já foi rasgado por causa da morte dele. Sabe por que hoje você pode vir aqui e ter livre acesso com Deus por causa da morte dele na cruz do Calvário? Aí Jesus, aleluia, sobe e vai orar. Irmão, Jesus poderia muito bem se transfigurar sem precisar orar. Sim ou não? Ele é o Filho de Deus, ele pode tudo. Porque ele orou buscando a transfiguração, sabendo que sem orar ele poderia ser transfigurado, para ensinar. Entenda que tudo que Jesus fez na terra foi para ensinar. Até quando Jesus dormiu, ele ensinava. Uma certa feita, Jesus dormiu no meio da peixe. O que ele estava ensinando? Que crente que tem fé dorme no meio da luta, porque acredita que vai chegar do outro lado. Jesus ensinava tudo. E a Bíblia diz que aqui Jesus vai ensinar sobre a oração. Por quê? Jesus está ensinando que o segredo de termos uma vida transfigurada, transformada, daqui, ó, oração. Eu posso falar um pouquinho? Diga amém. Amém. A nossa geração, eu estou incluindo eu nela, porque eu faço parte dela. A nossa geração, para quem já estudou a história da igreja, desde a igreja primitiva, igreja reformada, e vem as igrejas indo até a igreja moderna, você vai entender que a nossa geração é a geração que menos ora. A nossa geração é uma geração fast food. A geração que pega aqui, pede aqui e quer receber aqui. Meu Deus! Ora! Mal terminou de orar, já está cobrando a Deus para ele responder. Jesus amado. Sabe por quê? A nossa geração é toda marca, internet. Hoje nós estamos vivendo um mundo acelerado. Hoje nós atraímos as informações do planeta
Facebook do que na oração. Se passa mais hora em frente de um WhatsApp do que na oração. Se passa mais hora em frente de uma televisão do que na oração. Houve esse silêncio do céu. Mas eu vou ter que entregar que eu sou profeta. Eu, quando eu tinha 12 anos de idade, para me encerrar, quando eu tinha 12 anos de idade, Deus me chamou e eu tive que completamente quase que perder minha vida para entender a chamada que Deus tinha na minha vida. Eu queria ser um jogador de futebol. Pensa no cara que queria jogar, mas Jesus falou: eu quero você pregando. Teve um dia que Deus me apertou e eu olhei para Deus assim, meio que com autoridade, e falei assim: Jeová, já que o Senhor quer que eu pregue, a partir de hoje eu formo um compromisso contigo. Pregue só aquilo que o Senhor me mandar. Sabe o que ele me respondeu? Se tu também não falar o que eu te mando, tu desce. Eu não quero morrer, não quero ter filho. Deixa eu falar aqui, olha para cá. O segredo está na oração. O segredo da tua vitória está na oração. O segredo da tua casa triunfar está na oração. O segredo de subir do céu está na oração. Eu sei que oração é algo que não agrada a muitos. Quando o pastor faz apelo, vamos orar. Tem gente que faz feira, parece que está falando de coisa ruim. Mas tem que orar, queridão. Tem que orar, tem que pagar o preço. Tem que buscar. A oração é o suspiro da alma. A oração é o oxigênio do corpo. A oração é os braços que a igreja luta a favor dos amigos e contra os inimigos. A oração é que faz a igreja triunfar. Aleluia. Jesus orou. E após Jesus orar, a Bíblia diz que ele se transfigurou. Eu acho lindo. Eu vou pôr a Bíblia aqui que eu vou encerrar. Eu vou botar Olha para cá. Quando Jesus se transfigurou, dá-se a entender, pela narrativa dos três, eu acho lindo isso aqui, o comparativo, o paradoxo. Olha para cá. Lucas diz que quando Jesus se transfigurou, seu rosto se modificou e suas vestes ficaram resplandecentes. Aí vem Marcos, no texto que lemos, e diz que quando Jesus se transfigurou, suas vestes ficaram tão brancas que nenhuma bandeira dessa terra poderia branquear. Aleluia! Você vai olhar esse aleluia agora. Aí vem Mateus, irmão Bruno, e diz que quando Jesus se transfigurou, seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes ficaram brancas como a luz. Era de novo, Jesus brilhando como o sol, veste como luz. Só que num culto poderoso como esse, em vez de Pedro, Tiago e João estar chorando, adorando o nome do culto poderoso, eles estavam dormindo. Aleluia. Tem crente que é assim, você já entendeu? Isso aqui é uma linguagem espiritual. Tem crente que é assim, a unção está descendo na igreja, Deus está falando com a igreja. Por que eu estou dando glória? Eu não vi Jesus curar, não vi Jesus fazer nada. Está desligado. Chacoalha teu irmão e fala: acorda, irmão. Só sente quem está ligado. Quando Pedro acordou, a Bíblia diz que ele olhou. E a primeira coisa que ele olhou foi para a glória que estava em volta de Jesus. Eu disse que Moisés e Elias também estavam envolvidos de glória, ou seja, o corpo deles também chamava a atenção. Por que ele olhou simplesmente para Jesus? Sabe por quê? É simples. A glória de Moisés e de Elias é a glória do tipo legal que nós vamos receber com o corpo glorificado quando subimos para a glória. E lá, esse tipo de glória é pequeno comparado à glória que está em volta do corpo de Jesus. Porque a glória de Jesus é a glória de Deus. E a glória de Deus é indescritível, é inigualável, é inatingível, é inalcançável, é imensurável, é incalculável. E eu quero dizer uma coisa para você: se você mandar glória para cima nesta noite, Ele vai mandar glória para baixo. Se você mandar glória para cima,